Olá, queridos amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal que foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Estamos na nossa 31ª aula da Epístola aos Hebreus, que nós a intitulamos de A Glória da Nova Aliança em Cristo, Fé, Perseverança e Santidade da Igreja. Estamos na unidade 6, chamado para adoração, fé e perseverança. E o que iremos abordar na aula de hoje é a quarta advertência, o pecado voluntário da apostasia, que está em Hebreus, do capítulo 10, do versículo 26 ao versículo 31. Esta passagem que estudaremos hoje reflete o que as outras 3 passagens de advertência disseram, que a apostasia é algo deliberado e não há como encobrir tal pecado. Se dermos as costas ao nosso Senhor Jesus Cristo, o único lugar para nós será nas trevas exteriores. É maravilhoso ser cristão, experimentar e deliciar-nos todas essas bênçãos que fala o autor de Hebreus. Porém, será terrível conhecer a verdade, acolhê-la, ter verdadeiras experiências com o Espírito Santo e depois deixá-la de lado, afastar-se e finalmente rejeitar deliberadamente o Senhor. A única ação segura para quem professa ser cristão e a única ação feliz é progredir espiritualmente a cada dia. A exortação à constância continua com uma aplicação prática na vida do cristão. Alternativas são descritas pelo autor com forte contraste, como por exemplo, fé ou incredulidade, fé e prática ou terrível juízo, aceitação ou rejeição a Cristo. A menção do dia da volta do Senhor Jesus, com seus juízos, visto na aula passada, é a forma de transição para uma severa advertência que o autor utilizou. Vimos que o autor nos advertiu anteriormente contra a negligência, contra o endurecimento do coração, a incredulidade, a indiferença e indolência. E agora o autor usa a palavra pecado pela primeira vez, porque o coloca em contraste com o sangue expiatório de Jesus Cristo. Pecar contra a lei é grave, pecar contra a luz é mais grave, mas pecar contra o amor é o mais grave de todos os pecados. Rejeitar aquele que é o único remédio para o pecado, oferecido pelo amor de Deus mediante o sangue derramado de Cristo, é excluir-se para sempre de toda esperança de salvação, nesta vida e na eternidade. Na nossa aula de hoje, nós trataremos da advertência diante do pecado proposital, apostasia. A prática pecaminosa deliberada e determinada, cometida com intenção voluntária, por uma decisão constante contra a luz e a verdade. Essa advertência é para todos os cristãos genuínos. Mas antes de começarmos a nossa aula, eu tenho que dar os meus recados. Lembrar aos irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontrarão a bibliografia, que é a lista de todos os autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E também informar aos irmãos que vocês podem encontrar de forma rápida todas as nossas aulas. Vocês entram no YouTube e digitem hashtag AVF Alessandra Rocha, tudo junto, entre aspas e em letra minúscula. E vocês encontrarão a lista de todas as aulas disponíveis do canal. E ainda quero pedir aos irmãos que orem por esta obra e participem das nossas aulas, deixando seus comentários, suas dúvidas e sugestões. E também divulguem o nosso canal, para que juntos nós possamos evangelizar, transformar e fortalecer vidas com o estudo da Palavra de Deus. Vamos orar antes de começarmos a nossa aula? Senhor Deus, gracioso e generoso Pai, colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, na Tua presença, para que o Senhor venha nos ajudar a guardar o nosso coração, para que não venhamos pecar contra Ti, que não afastemos da Tua presença, que não deixemos, ó Pai, a incredulidade, a apostasia dominar ou entrar nas nossas vidas, endurecer o nosso coração, deixar, Senhor, com que as dificuldades venham nos afastar de Ti. Senhor, nos ajuda a viver segundo o Teu propósito, para a glória do Teu santo nome.
Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Quarta advertência: o pecado voluntário da apostasia. Vamos ler Hebreus capítulo 10, do versículo 26 ao versículo 31. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Vimos nos versículos 26 a 31 do capítulo 10 de Hebreus o perigo do pecado voluntário. O autor alerta os crentes para o terrível perigo de virar as costas para Cristo, o pecado da apostasia, a penalidade da apostasia, a maior gravidade da apostasia e o juízo inevitável provocado pela apostasia. Esses itens que nós destacamos nos textos que lemos, vamos agora comentar cada um deles. Depois de exortar os crentes a considerarem o que ele tem em Cristo e o que precisam fazer uns pelos outros, o autor passa a alertar os crentes para o terrível perigo da apostasia, o perigo de virar as costas para Cristo e voltar para o judaísmo. Ele fez 4 advertências. Primeiro, o perigo da apostasia. O autor não está falando dos pecados de fraqueza que nós, crentes, cometemos, pois ele já nos ensinou que, nesses casos, nós temos que recorrer a Cristo como nosso amoroso sumo sacerdote. O autor está alertando para o abandono da fé, o abandono do cristianismo para voltar ao judaísmo. Está alertando para o perigo de virar as costas e negar aquilo que um dia professamos. Veja bem, aqui não é o caso dos crentes que caem em pecado, se entristecem, se arrependem, se sentem mal, pedem perdão a Deus, se levantam e continuam. O pecado da apostasia é muito pior. É o abandono deliberado e definitivo da verdade. Para esse tipo de pecado, não existe esperança de perdão. Os que rejeitam o sangue expiatório de Cristo e continuam no pecado voluntário, aguarda para eles uma expectação terrível de juízo. Outro ponto que o autor coloca é a penalidade da apostasia. Aqueles que se desviam de Deus e rejeitam o conhecimento da verdade não podem nunca dizer que eles pecaram em ignorância. A expressão conhecimento da verdade se refere à revelação de Deus em geral e ao Evangelho em particular. Eles sabem que o sacrifício de Cristo é o único sacrifício que remove pecados. Se deliberadamente rejeitam a Cristo e a sua obra expiatória, eles rejeitam a salvação. E o que resta então? A expectação terrível de juízo e fogo vingador. O julgamento não é meramente algo que acontece nos fins dos tempos. As evidências são ajuntadas e apresentadas ao júri em uma preparação para o dia do julgamento. Isso é uma terrível expectação, encontrar com Deus nesse dia. O pecador não pode escapar do julgamento de Deus e, a menos que ele tenha sido perdoado por Cristo, enfrentará um Deus irado naquele dia terrível. Somente o julgamento espera o pecador que receberá o veredito. Não somente o julgamento espera o pecador que receberá o veredito, mas também a execução do veredito, que é como um fogo consumidor que consumirá ele. Todos aqueles que escolheram ser inimigos de Deus, o autor diz que será eliminado, consumado. E ele usa a expressão de Isaías no capítulo 26, do versículo 11. O teu furor por causa dos teus adversários que os consuma. Que ninguém pense que Deus lida de forma suave com seus inimigos e lhe mostra misericórdia. Se alguém deliberadamente rejeitasse a lei de Moisés na época do Antigo Testamento e fosse julgado através do testemunho de 2 ou 3 pessoas, essa pessoa era morta sem misericórdia.
Deus instruiu aos israelitas a banir o pecado da apostasia, matando a pessoa que deliberadamente desprezava os mandamentos de Deus e buscava ídolos em lugar de Deus. E isso era uma advertência para que Israel guardasse a lei de Deus e o servisse de todo o coração. Se alguém guardasse os mandamentos, não seria morto. Mas se rejeitasse, não haveria apelação de sentença, não tinha misericórdia. Tornar-se inimigo de Cristo é entrar em um caminho de condenação irremediável e implacável. Sem um sacrifício expiador no qual possa confiar, tudo aquilo que permanece é juízo e fogo vingador. O outro ponto destacado no texto é a gravidade da apostasia. Se na lei de Moisés havia penalidade severa para os transgressores, quanto mais severo será o castigo para aqueles que deliberadamente rejeitam a graça de Deus e escarnecem do Filho de Deus. A pessoa que rebela contra Deus, rejeita a pessoa de Cristo, a obra de Cristo e a pessoa do Espírito Santo, comete um pecado imperdoável. O autor menciona 3 afrontas cometidas pelo apóstata. Primeiro, pisou no Filho de Deus. Segundo, profanou o sangue da aliança com a qual foi santificado. Terceiro, insultou o Espírito da graça. Portanto, o apóstata peca contra o Deus triuno. Peca contra o Pai por um ato, porque pisa no Filho. Essa é a pior forma de desdém possível. Trata-se de um desprezo que ignora a outra pessoa a ponto de torná-la como poeira sobre o qual se pisa. Peca contra o Filho por um pensamento, porque profana o sangue da aliança. Esse sangue, sendo sagrado, que santifica o pecador, passa a ser algo comum, como de qualquer pessoa, inclusive a dos malfeitores crucificados com Cristo na cruz. Esse é o ápice do sacrilégio. Peca contra o Espírito Santo por uma investida direta, porque insulta o Espírito da graça. Essa insulta, essa injúria insolene, ofende o caráter gracioso do Espírito. E este, que administra a graça de Cristo e realiza o trabalho de santificação em nosso coração, insultá-lo é um absurdo. Vimos claramente que quando o sangue de Cristo é rejeitado, não resta mais sacrifício pelos pecados. Assim também, depois que a graça do Espírito é desdenhada, não restam meios para aproximação com ele. Este pecado contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Trata-se de uma atitude anticristã que coloca em posição de condenação. Assim, podemos entender que o pecado não é uma desobediência a uma lei impessoal, mas um naufrágio de uma relação pessoal. Pecar não é simplesmente ir contra a lei, mas desafiar, ferir e violar o coração de Deus, cujo nome é Pai. O quarto ponto de destaque que fizemos é o juízo inevitável provocado pela apostasia. A certeza do castigo, o juízo será a recompensa exata, pois nele se fará a justiça absoluta. O autor refere-se a 2 textos de Deuteronômio. Primeiro, ele diz: a mim me pertence a vingança, que significa a justiça exata, e a retribuição a seu tempo, que tem a força de devolver o que é devido, que está em Deuteronômio capítulo 32, versículo 35. E o segundo, ele diz: porque o Senhor fará justiça a seu povo, que está em Deuteronômio capítulo 32, versículo 36. E também está em Salmos 135, versículo 14. Devemos entender que o julgamento inclui todos, até o povo de Deus. Assim, os justos terão recompensas da graça, assim também os ímpios receberão o que lhes deve em justiça. Mas a frase, pois conhecemos aquele, indica que o autor e aqueles a quem se dirige a epístola conhecem por experiência o verdadeiro caráter de Deus. Assim, tanto as advertências como as admoestações pertencem ao Evangelho, e Deus cumprirá cada palavra sua. Há muitos pregadores hoje que só falam do amor de Deus e nada mencionam sobre a ira do juízo. O autor de Hebreus não é politicamente correto. Aqueles que se mantêm rebeldes contra o Filho de Deus enfrentarão a ira do Cordeiro de Deus e o juízo divino. Virar as costas contra o Filho de Deus, desprezando-o, é apostatar,
é enfrentar a vingança do próprio Deus. Terrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. O autor emprega a figura que contrasta, colocando o tempo da aliança, da antiga aliança, contra a da nova aliança. Ele compara a penalidade da morte física em uma sentença ainda mais severa, a da morte espiritual. Mostra a diferença entre rejeitar a lei de Moisés e desprezar o Filho de Deus e o Espírito Santo. Contrasta o pecador desobediente dentro da comunidade israelita com um cristão que abandonou a igreja. Seu argumento é que a ignorância não pode ser usada como desculpa. Assim, queridos, encerramos a nossa aula de hoje. Passemos agora às nossas considerações finais. As terríveis consequências de viver uma vida em pecado intencional devem ser mencionadas nas pregações. Cada crente tem a responsabilidade de buscar o bem-estar espiritual de seus irmãos. Nós podemos chamar isso de responsabilidade corporativa, porque é a nossa tarefa comum. A mensagem que se referir ao fogo do inferno possui essa advertência, que pertence à mensagem completa da revelação de Deus. Um crente pode estar sofrendo de falta de certeza quanto à salvação, temendo que tenha cometido pecado contra o Espírito Santo. Mas o pecado imperdoável não pode ser atribuído a uma pessoa que duvida da salvação. Somente uma pessoa que demonstra ódio declarado e deliberado contra Deus, a divina revelação e a obra da salvação em Cristo, cometeu esse pecado. O duvidoso precisa de palavras de encorajamento. Ele deve ser convidado ao arrependimento e a seguir o que Paulo diz. Não me envergonho, porque sei que tenho crido. Estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, como está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Assim, queridos, encerramos a nossa aula de hoje. Vamos orar? Gracioso Deus, generoso Pai, como vimos na aula de hoje, as terríveis consequências de viver uma vida em pecado intencional, te pedimos mais uma vez, nos ajude a fortalecer a nossa fé, que não venhamos a cair em tentação e deixemos a Cristo. Não nos deixe negligenciar a busca da Tua presença, que a nossa fé seja fortalecida e que a nossa aliança contigo nos faça melhor a cada dia, transformados pela sua misericórdia e graça, mais parecidos com o seu Filho amado Jesus Cristo. Nós te pedimos, nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, assim nos despedimos, encerrando essa aula de hoje, agradecendo a vocês por participarem de mais uma aula conosco e a Deus pela liberdade e oportunidade de estudarmos a palavra dele, que é a verdade que nos fortalece. Abraço a todos, até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Até lá.